E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma gameplay do Resident Evil Village. Peço para todos que estiverem chegando, não vai custar nada. Participem da comunidade Discord, participem aí da Twitch. E bom galera, hoje nós vamos fazer a parte final aqui do evento da DLC Sombras da Rose. Hoje nós vamos continuar aqui do último ponto de partida onde nós paramos. Nós vamos fazer a parte final. Se Deus quiser tudo dar certo. E bola pra frente. Vamos terminar aqui Resident Evil Village. A última parte a gente estava na casa das bonecas, enfrentando a pequena Evelyn. E hoje nós vai continuar aqui. Continuando onde nós parou, fazendo a parte final dessa DLC. Deixa eu ver aqui, bônus. Sombras da Rose. Continuar, né? Continuar de onde nós parou. É isso mesmo lá, na casa da boneca, a Rose escapou. A parte anterior nós estávamos no mundo da Evelyn. A Evelyn era responsável dentro do mega miceto, né, da mundo da consciência. E agora nós vai, eu acho que essa é a quarta ou quinta parte da DLC. Nós vai dar um desfecho, um encerramento a essa história. Vamos lá. Ah, nós parou aqui no vilarejo, eu lembro. A batalha é contra a Miranda, eu acho que nós vamos enfrentar. Ponto de salvamento. Ó, o que nós temos aqui, ó. A mapa do fusível. Mapa feito à mão. Só rever aqui os conceitos, as peças que nós temos. Ó, o frasco 1 de variante RW. O frasco com uma substância melhora o poder do Utamicedo. É isso aí, ó. O frasco 1 é igual ao que tinha na campanha base. O frasco 1, frasco 2, 3 e 4 da Rose. Esse é a DLC, nós vai encerrar todo o final da história do Resident Evil Village. O fim da história da saga dos Winters. Vou mostrar pra vocês devagar os 3 frascos. Frasco 4 da variante, que melhora e amplia os poderes da Rosemary. Pera aí, galera. Vamos lá. Vamos recapitular os últimos acontecimentos. A voz do meu pai. Aqueles bonecas são inacreditavelmente terríveis. Ainda bem que o Michael me achou e nos tirou de lá. Quando ele me trouxe pra cá, me senti melhor. E não só por causa do meu tamanho normal. Acho que essa é a memória da antiga casa dos meus pais. Eu mesma não me lembro daqui, mas parece que está cheio de memórias do meu pai. Estou sentindo o amor dele por mim de verdade. Toda a esperança que ele tinha para o meu futuro. Agora Evelyn, olha lá. De acordo com o Michael, a garota que está me atormentando se chama Evelyn. Não faço ideia de por que ela me odeia tanto.
Eu sei, nós sabemos por quê. Eu devia ter imaginado que isso aconteceria depois daquele esquisitão mascarado. Mas ela também mentiu sobre o cristal. Se me engano, se me engano uma vez. Mas nada disso importa agora. Vou tirar esse mofo de mim. Vou fazer amigos e vou ser uma pessoa normal. Será mesmo que é isso que vai acontecer? Vamos ver os capítulos dessa próxima novela. Olha a chave triangular. Será que aqui o cristal purificador tá aqui perto? O que isso tá fazendo aqui? A gente vai descobrir, Rose, junto. Olha o armário do castelo. A gente vai descobrir tudo, a origem de toda essa fonte do mal. O cristal purificador, será que tá aqui perto? Ah, tem objetos aqui. E parece que tá amanhecendo, né? Vamos devagar, Rose. Nossa. É o vilarejo, cara. É o vilarejo. Nossa, onde é que eu tô? Que lugar é Nossa, este? cara. Nossa, uma copa. Ou que era uma O que é copa do aquilo? vilarejo. Eu tô sentindo alguma coisa dali. O castelo. Olha lá. Vá até o núcleo gigante. Nossa, cara. Olha só esse cenário. Que assustador. Olha. Esse é o mundo do... Esse é o mundo do Metamiceto. Megamiceto, ou o que era o vilarejo. Aqui é o mesmo cenário que o Chris Redfield tava, né? O núcleo central no laboratório da Miranda, né? A fábrica do Heisenberg, o da moinha do Morrow, o castelo que é lá da Dimitrescu. Eu centro o vilarejo, ó, onde nós escapamos. E a casa da Dona Benevienta que não tá pra enxergar de longe. Caraca, velho. Eu vou com munição, porque se tiver inimigo. Vamos lá, vamos continuar. Eu acho que é aqui que certeza o cristal purificador deve se encontrar. Não dá pra retornar. Que é aquilo? Nossa, homem do vilarejo. É uma cópia da Rose. O que tá acontecendo aqui?
casa tá tudo destruída. Lembrando, galera, essa é a primeira vez que eu jogo a DLC. A batalha final contra a Mãe Miranda promete grandes emoções. Maço de ervas que restaura boa parte do poder no Mutamiceto, com uma substância cristalina unida. Certeza que o inimigo final igual na campanha base é a Mãe Miranda. Eu já desenho já. São todas iguais a mim. Como no castelo. Como no castelo. Cara, é a cópia da Rose. Olha que assustador. Não dá pra escapar para outro local, né? Já tá com o casaco do seu pai, o Ita. Nossa, são clones da Rose. Os inimigos aqui parecem a Rose, cara. Nossa, cara. Esses desfazem, ó. Então, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi aqui. Aqueles clones da Rose que se transformaram no começo da DLC se transformaram nesses comedores de rosto parecidos com a Rose. É isso mesmo que eu entendi? Nossa. Elas estão vindo de lá. Nossa, cara. Que barbárie. Dá pra voltar? Olha, eu deixei a munição pra trás. Então esses são os inimigos daqui. Legal, cara. Eu quero desfrutar o cenário, né? Cara, muita coisa tá caindo. Já que aqui é o centro, o centro de tudo, né? Pesadelo, tudo, cara. É uma reimaginação do vilarejo das sombras.
Ó, o mofo como é. Ó, o núcleo central. Então ali é a fonte de todo o mal, né? Aquele núcleo que nós estávamos desfazendo, né? Ah, tá conhecendo essa voz. Ah, onde o Ethan destruiu, né? A estátua da donzela. Ah, a estátua da donzela. Mas um salve a branca. É o centro do vilarejo, lembra aqui. Vamos ver o que é. Ah, essas criaturas bizarras. Eu podia usar meus poderes nelas, né? Em vez de gastar munição, mas... Tá, isso aqui é tudo corpo... Nossa, é corpo da Rose. É a origem todo mal, o núcleo, né? No mofo aqui. Tá tudo concentrado aqui, né? É isso mesmo, ó lá, ó. O mofo, todo mal tá concentrado aqui. Nossa, onde olha tem corpo da Rose. O Muntamiceto era aqui, o núcleo, né? Ah, nós vai de novo às origens. Ah, galera. Nós vai descer de novo nos laboratórios da Miranda. Vocês têm noção onde nós vai parar? Caraca, meu irmão, ó. Último à vista, né? Pra aproveitar o cenário, ó. Ah, cristais. Preciso achar aquele cristal. Acho que o verdadeiro cristal purificador tá aqui, né? Ela vai mais fundo. Vasculhe a caverna. Nossa, cara. Aqui é... Lembrando, galera, a primeira vez que eu jogo, eu não sei o que vai acontecer aqui. Aqui dessa parte.
Olha o núcleo central do Mutamiceto, cara. Nossa! O que é isso? É daqui que saíram as minhas cópias? As minhas cópias, certeza, né? Olha, é daí que tá nascendo as cópias da Rose. Olha, é daí. Que bizarrice, olha. Mas são cópias, né? A original é você, Rose. Onde que nós tá? Laboratório subterrâneo. Acho que nós deixamos alguma coisa pra trás. Mas agora não dá pra retornar. Nós estamos no laboratório subterrâneo. Nossa! Ah não, aqui é o laboratório. Alguém esteve aqui. Adivinha quem é? Adivinha. O Mega-Miceto absorve as memórias de toda a vida ao seu alcance. Mas há leis que regem este mundo dentro dele. Dentro do Mega-Miceto. Há um mundo dentro dele. Parece válido catalogá-las à medida que ficarem aparentes. As memórias que formam este reino não refletem a realidade exatamente. É isso mesmo. As memórias. Apenas os sintonizados com o Mutamiceto em vida mantêm o controle de suas faculdades aqui neste reino. Isso corrobora meu entendimento dos Mega-Micetos como revelados para mim em suas visões antes de minha morte. Antes de minha morte. Isso corrobora meu entendimento do Mega-Miceto como revelados para mim antes de minha morte. Sim, minha morte. Meu corpo físico se foi, absorvido no Mega-Miceto. E mesmo assim não me desespero, pois este destino me proporcionou esclarecimentos fascinantes. Todos os anos em que lutei, que continuei lutando, não foram em vão. Ah, eu já sei esse diário. As memórias, a consciência, a compreensão e conhecimento que acumulei em vida foram transferidos para H no Mega-Miceto, onde servem como fonte de poder dentro deste reino. Se conseguir dominar esse poder, creio que poderei usá-lo para afetar os pensamentos e memórias dos outros. Nossa, cara, vocês estão compreendendo o que está acontecendo aqui? Se a mãe Miranda, em vida, ela já tinha um controle do Mega-Miceto sobre todos os lords que a gente enfrentou jogando com o Ita, e já tinha um poder enorme sobre o domínio final. Imagine agora que ela tem a dominância sua consciência dentro do Mega-Miceto. Ou seja, ela amplificou muito mais seus poderes. O que já era poderosa em vida, aqui dentro do pensamento Mega-Miceto é que é dominar o pensamento dos outros, amplificar seus poderes. Mas eu acho que ela precisa de um receptáculo perfeito. E quem nada menos que esse receptáculo que a própria Rose. Que na campanha base, no final, ela tentou transformar a Rose na sua filha Eva, que estava morta. Só que agora os planos dela mudaram. Como ela tá presa e ela tá morta, agora o objetivo da mãe Miranda com certeza não é mais ressuscitar sua filha, mas ressuscitar a si própria. Em carne e osso, precisa do receptáculo aqui. Qual o receptáculo perfeito? A Rose. Vamos terminar aqui. É claro, não é um acordo perfeito. Com tantas mentes e memórias reunidas aqui, achar e recuperar uma única pessoa entre a multidão se mostrou ser um desafio imenso. As memórias dela estão aqui, sim, mas dissolutas. Talvez o necessário seria o receptáculo certo para contê-la. Ah, tô falando pra vocês, dominar o mundo das memórias.
E é claro que eu conheço o receptáculo perfeito, a única candidata real em todos os meus anos de busca, Rosemary Winters. Vamos ler aqui o que tem mais. Ó, uma cópia da Rose, cara. Aqui os arquivos da mãe Miranda. Aqui que ela fazia seus estudos, anos de pesquisa. Vamos ver aqui. Andei experimentando com as possibilidades de manipular e reviver a consciência armazenada dentro do Mega Miceto. Quando uma pessoa morre, sua consciência é armazenada e preservada. Então quer dizer que é tipo um backup, né? O Mega Miceto ele contém todos os backups das pessoas que já morreram em vida. E por isso que constrói esse mundo alternativo que nós estamos presos. Mas com o tempo se torna difusa e diluída, muito bem espalhada ao longo do Mega Miceto e misturada com outras consciências e memórias. Extrair e remontar um indivíduo que tenha se difundido assim se mostrou ser um trabalho monumental. Como experimento, decidir ver o que aconteceria se eu usasse a consciência de indivíduos diferentes para criar uma entidade. A mãe Miranda dentro desse mundo praticamente era uma deusa, né? Ela tem um poder de criar e controlar tudo, as memórias das outras pessoas, porque em vida ela cresceu com Mega Miceto. Quem não lembra da segunda história dela, em vida, ela é mais antiga do que vocês pensam, ela tem mais de 100 anos de idade. E ela só manteve a juventude e a imortalidade graças aos poderes do Mega Miceto. Foi na crise espanhola, em 1910, pelos arquivos que a gente leu no laboratório da mãe Miranda, na campanha do Jogo Passe, que toda a sua vida foi uma pesquisadora sênior para atrás de reviver sua filha falecida Eva. Ela tinha essa obsessão em vida. Agora os planos dela mudou com o Ethan, né, o Ethan que eliminou ela no final do jogo. O vilarejo todo foi destruído, né, na vida real. Aqui dentro do mundo dos sonhos está algumas partes das memórias do vilarejo das sombras, né, revividas. Tanto os que faleceram, como também aqui da própria Miranda. Uma recriação fiel dentro do seu laboratório no mundo real. Vamos continuar. Os resultados foram fascinantes. Se unir fragmentos, juntei os fios soltos e consegui criar um indivíduo, nascido novamente neste reino. Será que ela criou aquele... Aqui está falando que ela que criou aquele executor que nos perseguiu durante os eventos do castelo lá, no começo da DLC? Com certeza foi um sucesso, é certo, mas embora seu porte físico incomum lembre um homem que eu conhecia, ele foi possuído por uma psique profundamente disturbada e não tinha uma parte de seu rosto. Conclusão: embora seja possível manipular memórias para criar uma pessoa, as criações são defeituosas e instáveis. Não será possível criar um receptáculo adequado dessa forma. Quem escreveu tudo isso? Adivinha? Vamos ler aqui. Eu tinha a intenção de duplicar Rosemary Winters, torcendo para que uma réplica perfeita servisse como receptáculo adequado. É o que nós vimos agora há pouco. Entretanto, os resultados estão longe do ideal. Parece que algum tipo de interferência está me impedindo de criar uma réplica adequada. Qual que é essa interferência, adivinha? O que eu consegui criar é na verdade uma boneca viva. Parece ser real, sim, mas não tem poder. Essa casca patética jamais seria um receptáculo adequado. Continuei a trabalhar para conseguir entender a origem dessa interferência. Algumas hipóteses me vieram à mente até então. Primeiro, o fato de a Rose em pessoa ainda estar viva, a interferência, né? Segundo, algum outro agente dentro deste reino.
A hipótese mais comum é outro agente dentro deste reino. E terceiro, uma falha no meu método de produção. Não é provável que uma delas seja o único motivo, e elas não são problemas fáceis de resolver. Talvez minha maior chance de trazer Rose de algum jeito para este reino. Se ela se oferecesse como receptáculo, tudo seria tão simples. Observações adicionais, novos experimentos com essas cópias de Rose, como comecei a chamar essas cascas, geraram mais uma peculiaridade interessante para examinar. Se sujeitas a situações que evocam terror extremo, elas começam a expressar certa forma das habilidades de Rose. Isso garante mais pesquisas. E acho que minha primeira criação, o Duque Isso garante mais pesquisas. Eu sabia. E acho que minha primeira criação, o Duque Mascarado, é ideal para realizar esses testes de estresse. O Duque Mascarado, ela que foi que criou, eu sabia. Interessante. Não é possível que ele estava me observando o tempo todo. Ué. Vamos ver aqui esse. Parece que em algum momento durante meus experimentos com a consciência, uma intrusa ficou muito à vontade no meu reino. Essa intrusa era ninguém menos do que a fracassada Evelyn. Olha o registro aqui. Ela que criou o Duque Mascarado. Aqui tem toda a explicação da história. Parece que em algum momento durante meus experimentos com a consciência, uma intrusa ficou muito à vontade no meu reino. Eu sabia o reino dela. Essa intrusa... porque ela, a Evelyn, uma cópia descarada da filha Eve, né? Que pra quem não se lembra, é a arma biológica inimiga principal dos eventos Resident Evil 7, né? Que o Inda enfrentou no passado para ir resgate da sua querida esposa Mia. Essa intrusa ela é ninguém menos do que a fracassada Evelyn, que está andando por aí colocando em prática seu próprio plano lamentável, que levou a uma breve interrupção dos meus planos. Se Evelyn não tivesse interferido, Rosemary Winters estaria à beira do desespero, sem vontade nenhuma de viver, sem seus poderes do Mutamiceto. Agora uma nova paixão queima nela. Preciso extingui-la. Será que esse plano da ideia de que a Rose precisa do cristal purificador de eliminar seus poderes, na verdade não foi uma ideia implantada pela Miranda? Aqui tá indício que sim. Olha o diário. Nossa, cara, que cópia. E as cópias da Rose. Olha só. Vamos ver de novo, ó. Tá desovando, ó. O jogo tá dando munição demais. Isso aqui tá com cara de ser boss final. Vamos salvar o jogo. Vasculhe a caverna. Vamos com a shotgun, né? Olha só esse cenário. Cristais. Acho o cristal purificador. Chover no lado. A Rose marcou mais coisa no seu castelo. Vamos ver aqui. O Michael me tirou do caminho.
chovendo ao lado. Acho que perdi a conta de quantas vezes ele já me salvou. Não sei o que aconteceu com ele lá, mas tenho que ir em frente. Não preciso achar o cristal se que é isso que ele gostaria que eu fizesse. Este lugar não é igual a nenhum outro que já estive. Ah lá, o vilarejo onde a Rose foi. Este lugar não é igual a nenhum outro lugar que já estive. Os outros pelo menos pareciam existir na realidade, mas este é diferente. Um céu estranho pontilhado com orbes, né? Isso mesmo, orbes pretos, sinistros, todo vazando e todo tipo de lixo aleatório. Não faço ideia de onde fica isso, mas sei que os cristais estão em algum lugar por aqui. Estou sentindo. Lá vem aquela sensação de novo. É tão forte. Deve ser o cristal. Tô quase lá. Michael. Exatamente. Vamos voltar aí, cara. Peraí. Os poderes nós tá agora, nós tínhamos o poder de controlar e TT a Evelyn. Tá com cara que a Rose é esse tal receptáculo. Cristais, velas. Ah. Só que o cenário aqui tá um pouco diferente. O que tá escrito aqui? Aquela força que andei sentindo se aproxima, mas não posso continuar. Achei que tinha conseguido quando vi a luz azul, mas não ainda não. Deixa eu ver aqui. Eu precisava de mais coragem, mais rapidez, força, e eu estava tão perto, tão perto. Nossa. Olha, cara. Uma caverna de cristal. É por aqui. Cristal purificador, né? Nossa, olha o cenário disso aqui, galera. Onde nós está? Na caverna. O laboratório subterrâneo, estamos na caverna. Dá pra explorar aqui? Aqui as acomodações, instalações. Certeza que a Miranda fazia. Atolou o bote. Deus sombrio que vive em nós e onde vivemos, crie para nós um novo mundo, como bem desejar. Sua consciência sombria guarda uma segunda chance para nós, oferecida com graça e aceita com alegria. Você bebe o sangue do cordeiro perdido. Nossa, cara, isso aqui eu achei de referência. Você bebe o sangue do cordeiro perdido, que cai em seu mundo ennegrecido, não para destruir, mas sim preservar, e mais uma vez deu a dar a vida. Nossa. Que merda é essa? Exatamente. Sangue do cordeiro. Adoro
Será que o que a Miranda tá fazendo aqui é venerando o Mega Micedo? Olha só o que tá escrito. Esse é o verdadeiro. Eu tô sentindo. Ela tá sentindo. Ela veio em busca desse cristal purificador. Olha ele lá, cara. Olha ele lá nas escadas. Pera aí. Eu já volto. Vamos lá. Vamos continuar. Ó, olha esse cenário. Isso aqui vai ser a capa thumb meia do vídeo, galera. Guarda bem isso aqui, ó. Guarda bem isso aqui. Vamos ver a expressão da Rose. O cristal purificador. Ah. Ela segurando em cima do altar. Ah. Nossa, cara, aumentou os poderes dela, só. Tá funcionando. Ah. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, será? É assim que é se sentir normal? Sentir normal? Ela, é isso que a Miranda queria, que ela absorvesse os poderes do cristal purificador. Olha ela aí, ó. Rose, te esperei por tanto tempo. Quem É é você. você? Meu nome é Miranda. Miranda. Quê? Que? Você tinha ficado tão poderosa. Poderosa demais para eu enfrentar diretamente. Para me enfrentar Então, diretamente. Tive que atraí-la para este reino para que abandonasse seus poderes por vontade própria. Nossa, cara. Não, mas o K disse. Foi ele? Foi ele? Fui eu. Aquele cara era uma ilusão. É uma ilusão. Muito convincente. Ixi, que revelação, hein? Você não acha? Não pode ser.
Agora você pode virar um receptáculo para a minha Eva! Nossa, é isso! Rose, fuja! Rose, fuja! Aí ela se transformou. Sua peste! Vai! Este estrago dele pode se manifestar. Ele não pode te salvar, Rose! Ninguém pode. Quem pode? Rose! Rose, rápido! Não vai fugir! Não te Corre, Rose! Nossa! Pai, espera um pouco. É você mesmo? Sou, mas agora precisa correr! Corre! É o Ethan, o pai dela. Rose! A Miranda tá atrás da gente. É o Ethan. Salvou nós. Valeu. Obrigado, pai. Por que você não me contou quem era? Por que me deixava te chamar de Michael? Eu não queria complicar as coisas. Tinha que te manter segura. Caraca, velho, que adrenalina. Como no evento principal, tá tudo se fazendo, bicho. E desculpa te deixar só, mas eu precisava achar uma saída. Cara, que revelação o rosto do Ethan, cara. Começando a batalha, eu acho que é a batalha E final. eu achei. Lista de da garotinha. Vamos ver aqui, a música tá legal. É ali na frente. Rose! Ah, não! Você é minha agora. Sai fora, bruxo. Minha filha! Fica longe da minha família! Rose, vamos! Vai, Rose. Saímos da caverna. Isso aí. O que acontece agora? Não pode fugir de mim, Rose. Vamos. Ethan! Persistente como sempre. Rose, agora é sua chance. Rose. Vai viver uma vida normal. Faça amigos. Ninguém nunca Faça mais vai amigos. te chamar de aberração. Mas Rose, vai logo! Rose, ele vai se sacrificar. Eu sei. Eu te amo, mas eu preciso saber que tá segura. Então, por favor, só... Sua peste insolente! Deixa comigo. Sai daqui! Não vai. Rose, chega de fugir. Ah. Nossa, ela quebrou o cristal. Ela tá mais forte do que nunca, Rose. Agora tá com seus poderes 100% completos. deixa comigo. Você acha que com seus poderes poderá enfrentar no coração do meu território? Garotinha tola. Do jeito que você queria que eu me livrasse deles? Eu acho que eu posso, sim. Por que você me enfrenta? Você não pode me atingir.
deixa disso. Entregue-se para mim! Não tenha vergonha de se entregar. Não resista. Haverá choro, ranger de dentes. Aqui vou eu. Você é só um receptáculo. E mesmo se você sobrevivesse, qual seria o propósito? Não pode salvar seu pai. Vocês são de dois mundos diferentes. Cala a boca, bruxa. Este é o fim. Tudo isso vai acabar. Não vou permitir. Nossa, cara. Não vou deixar você fazer isso. Impossível. Deu muito trabalho pra ser você. Mas você é incrível. Vale todos. Talvez você mude de ideia quando eu acabar. Os seus planos. O seu tempo está. Você vai se cumprir. Legal os poderes da Rose, cara. Venha! Fique do meu lado. Eu cultivei este mundo dentro do Mega Vicente para ressuscitar minha doce filha. Mas não importava quantos receptáculos eu criasse, ninguém tinha poder suficiente para regenerar. É por isso que precisa ser você. Você é a única que pode trazê-la de volta para mim. Custe o que custar. Faço tudo o que for necessário. Eu vou até o fim. Agora! Seja. Vejamos esse seu poder. Não tenha vergonha de se entregar. Tudo isso vai acabar. Não há nada. Garotinho desprezível. Haverá choro, ranger de dentes. Só se for pra você, bruxa. Este é o fim. Não resista. Entregue-se para mim! Desprezível! Ainda não percebeu?
Você não terá um final feliz. Diz a bruxa perversa no final do seu reinado. Sim. Nada muda. O seu sofrimento nunca acabará. Você não desiste. Você é Não tem mais só. filha do meio. Essa vida resistente dentro de você. Adora o receptáculo perfeito para mim. Ó, desgraçado. Você nunca será normal. Só eu entendo como você é especial. Por que sofrer em vão? Caralho, caralho. Venha! O que acha disso? Por que você não? Precisa entender essa bruxa. Como ousa? Agora eu entendi a batalha. O seu tempo está. Não vai funcionar. Você vai sucumbir a mim. Venha! Fique do meu lado. Você é só um receptáculo. Acaba. Você não será. Meu esforço deu resultado. Ai, vai, ela tá forte demais, cara. Aqui! Pai! Nossa. Ela tá mais poderosa. Usa isso. Usa isso. Acaba com ela. Vai absorver os poderes do próprio pai dela. O último sacrifício final. Isso que um pai faz de verdade. Nossa, Rose. Pai. É isso que faltava. Pode deixar. Volte e entregue sua força para mim. Não! Quanto poder!
Você Nossa, use o poder da Rose e derrote. perfeito para minha. Nossa, Não o sou um Rose ficou receptáculo, apelona. porra. Não sou uma cópia idiota. Eu sou a Rose. E é o Mary seu... Winters. Uau, caraca, velho. Vai embora pra sempre. E é o fim dela. Finalizamos? Ei, querida. Ai, meu Deus. Você cresceu tanto. Vai. Oh, não. E mesmo não estando ao seu lado, eu sempre te acompanhei. Ah, o Rose finalmente conhecendo seu E pai. desculpa por não te proteger. Ah, por que não Tudo mostra o você rosto do fez Ethan? Foi me proteger, sim. Não dessa vez. Não dessa vez. Você perdeu sua chance. Me desculpa. Não. Foi uma escolha minha. E não me arrependo nem um pouco. Se tivesse te deixado, nunca teríamos tido essa chance. de Essa conversar conversa, né? cara a cara. Nossa, cara. Então tá tudo bem. Então tá tudo bem. Como a Rose ficou forte, né? Tenho orgulho de você. Adeus, Ethan. Ele deu os seus poderes pra Rose. Tenho orgulho demais de você. Eu te amo, Rose. Também te amo, pai. É o final da DLC. E assim o Ethan se vai. Meu Deus, agora até eu fiquei triste. E ela acordou no mundo real. Como a mãe Miranda foi derrotada, eu voltei. Parece que ela acordou de um pesadelo, né? E foi literalmente. Eu voltei. Voltei. Mundo real. Omega Miceto, lá o frasco que ela entrou. Acabou com as últimas lembranças memórias da Miranda. Ó, o anel. Mas será que os poderes dela tá no mundo real? Pai. E agora, o que vai acontecer? Olha lá, Miranda. Derrotamos a Miranda, superamos os poderes dela. Até que esse boss final aqui não foi tão difícil comparado aos outros, galera. Ah, o Virarejo, isso aí é cenas da campanha base. Aí continua da onde que parou a DLC, né? Ah, ela usando o anel. Entendi agora. O menino vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua, ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Tá. Aí daria pra tocar, Ah, mas entendi seria bem, agora. bem É a mesma gelado. cena pós-crédito do jogo base. Aí a Rose tá com seus poderes Você é completamente. engraçadinha. Já tá com com seus poderes upados, né? Completos. Agora ela tem uma admiração. Por isso que agora ela tem uma admiração enorme pelo seu pai. Conheceu ele no sonho da consciência da Miranda. E aí, pai? Feliz aniversário. Foi mal não ter vindo semana passada. Tem um monte de prova pra fazer. Você sabe como é. Falando no diabo. O dever me chama. Eu te amo. É isso aí. O dever me chama. É, eu a encontrei. Onde mais? Justo hoje. Surgiu uma situação.
Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí, foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Por isso que ela ficou revoltada quando coisaram o pai dela. Sabe mesmo que agora ela tem poderes, hein? Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Só uma garota, né? Sim. Se controlou bem, hein, Rose? Se parece muito com ele, sabia? Eu sei. Eu sei. É isso aí. E assim terminamos a história da DLC. Uma história fascinante, exuberante. Uma história fascinante. Finalmente terminamos aqui Resident Evil Village. E agora, aquele é o Ethan. Será que aqui vai revelar mais cenas? Não, né? É isso aí. Assim acaba a DLC, conteúdo extra. Sombras da Rose, galera. Falar, foi uma experiência fascinante. Eu gostei pra caramba dessa DLC. Não tenho o que reclamar. O que estamos agora? Mais 1 hora de gameplay? Foi isso mesmo. Eu reiterar os pontos positivos e negativos que eu achei da DLC. Lembrando que foi a primeira vez que eu joguei a campanha DLC. Ah, tem até a música. Eu gostei pra caramba. Não tenho do que reclamar. A história é boa, a história narrativa, né? A história narrativa. O que mais? Gostei pra caramba também dos inimigos, dos boss. O Duque Mascarado, a Evelyn, né? Os comedores de rosto, o Executor. Quem mais? Eu só acho que o único ponto negativo dessa DLC é que tinha que, como é uma DLC, né? Não podia prolongar muita história. Eles tinham que explorar mais os cenários da fábrica do Heisenberg e do Morrow lá, ruim do Morrow. Queria, tipo, passar mais cenários para explorar todos os cantos do vilarejo, igual foi no jogo base. Mas tá bom, tá de bom tamanho. A DLC ela trouxe um conteúdo a mais, né? Outra coisa que o jogo não explica, esse futuro da Rosemary, que se passa anos à frente, né? Não fala exatamente quais os acontecimentos do ano que se passa a DLC. E isso fica uma dúvida paira no ar. E aí, esse é o único ponto que me deixa muito furo de roteiro, porque eles podiam explicar mais ou menos. Aí cabe aos jogadores, à comunidade do Resident Evil e aos fãs definirem mais ou menos onde que se passa o jogo. Com teorias, especulação. Esse é o único ponto que reitero negativo. É um furo de roteiro. Muita gente esperava, igual no final da cena pós-crédito do jogo base, que pelo menos o jogo explicasse, reiterasse quantos anos se passa no futuro, né? Essa DLC. Mas o resto, não tenho o que reclamar. Gostei da gameplay. Modo em terceira pessoa, da Rose. Outro ponto negativo também, esqueci de falar, é o rosto do Ethan. Ele não mostra. Eles enfatizam, ainda insistem em enfatizar, não mostrar o rosto do Ethan totalmente. Mas é isso aí. O resto de boa. O que mais eu posso falar? Esperar agora passar os créditos finais. De nota 1 a 8, de 1 a 10, eu vou dar uma nota 8. Eu não vou dar 10, 2 notas a mais, porque igual eu expliquei antes, eu acho que faltou mais, tinha que explorar mais parte do vilarejo, mais cenários.
E também deixa muitos furos de roteiro que o jogo não deixa explicado que ano se passa os acontecimentos dessa DLC. Mas de resto, a história tá boa. Um dos pontos chaves que gostei, pelo menos na minha experiência, dessa gameplay, que pelo menos é explorar os poderes da Rose, né? Durante a campanha, você joga, a Rose vai amplificando seus poderes. Mas quem já jogou, ou quem já sabia da história, já era suspeito quem era a mãe Miranda, né? Tava na cara já, mesmo quem não jogou, eu recomendo jogar. Aí eu já ia explicar de antemão, galera. Eu vou jogar, o próximo Resident Evil eu vou trazer um hack no canal. Eu queria jogar toda a campanha do Rei 8 e Resident Evil e também da DLC Sombra da Hoje. Agora podemos começar finalmente o Resident Evil Wrecking. Vou trazer com exclusividade pro canal. Olha lá, vamos ver. Lino, Neurance. Antes da gente terminar, eu quero explorar junto com vocês o modo Mercenários. Essa DLC foi feita em 2022, ó, um ano depois do Resident Evil Village lançar. Resultados, padrão, dificuldade, padrão. Ganhei o troféu, né? Finalizei a DLC do Adolescente Verde. É isso aí. Oh yes. Qual outro troféu? Ganhei Adolescente Serena. Conquista rara. Termina sobre a olho na dificuldade padrão. Aí sim. Ganhei o troféu. Com o tempo de conclusão 5 horas e 40 minutos 0.5. Até que foi um tempo razoável de gameplay. Pra uma DLC. Ainda mais pela primeira vez que eu joguei é o Cristal Purificador. Adolescente Verde? O que isso quer dizer, esses itens aqui? Então é isso aí, galera. Vamos ver aqui, explorar o conteúdo extra. O que tem pra usar mais aqui? Igual eu falei pra vocês, só enfatizar. A próxima parte eu pretendo jogar junto com vocês. O jogo do Renove, o Wrecking. Eu pretendo jogar junto com vocês. Uma experiência viva, novo Resident Evil. Vamos ver aqui. Diretamente do PC. Eu pretendo continuar agora o Resident Evil que lançou novo agora recentemente. Eu queria logo terminar esse jogo para jogar junto com vocês. Vamos ver o modo mercenário desse jogo só pra gente terminar. Eu quero ver com o jogo. A área 3. Tá pra jogar com o Chris e o Ethan. Conforme, mas você vai desbloqueando outros personagens, né? Vou jogar com o Chris. Vamos ver o modo mercenário do Rei 8. Foi bom eles retornar o modo mercenários. Vamos ver até onde. Estou com o Chris aqui no... Chris é um perito em combate que usa tanto armas quanto as próprias mãos para lutar. Armas são ótimas para atacar de longe, mas se chegar perto e socar alguns feiosos, Chris ficará animado e ganhará medidor de rombante. Legal, a gente joga com o Chris. Ao encher o medidor, Chris pode ativar o rombante, ganhando bastante velocidade e força. Mas cuidado, Chris não pode bloquear para reduzir dano ou recuperar vida com itens. Então use a força bruta para eliminar os inimigos antes que eles levem melhor. Vamos lá. Soco, gancho de esquerda. Quando o inimigo estiver caído para dar um pisão, morre com um único pisão. Como é o Ethan? Ethan é um personagem básico, capaz de empregar um amplo arsenal para atacar pistolas, escopetas bem potentes de perto. Ele é um personagem versátil, facilitando a experimentação de diferentes estilos de combate. Escolha a melhor arma cada fase em escadeie combos potentes. Isso aqui é as armas pistolas, escopetas.
Possível de longo alcance. Por falar em orbes, existem também os orbes azuis que estão... eu tô vendo aqui o que tem o modo mercenários. Confira todos os golpes quais combinam com seus estilos de luta. Também ações sair da área, então fique de olho nesses orbes. O dinheiro tempo restante quando você chegar ao objetivo serão concentrados. Tem um medidor aqui. Fique à vontade para examinar as mercadorias. Apenas me ignore. Que é isso aqui? Esse item chamou sua atenção. Acredito que tenha sido um bom negócio. Vamos iniciar, né? Só vou jogar um pouquinho modo mercenário só pra ver como é. Começar! Tô gostando disso. Aê, garoto. Pronto! Resultados da área. Legal, legal. Como é o primeiro, ainda é fácil os inimigos que aparecem. Pronto! Vamos testar mais uma sessão aqui. Estava mesmo pensando em formas de passar o tempo. Escolha direito. Sua vida dependerá disso. Luvas táticas.
sua moeda. O que é isso aqui? O metor de rombante aumenta um pouco ao matar o inimigo com uma arma. Um dos meus itens mais populares. Escolha direito. Sua vida depende. Até a próxima. Não tem munição suficiente, né? Ah, sim, sim. Como sempre, uma troca justa e confiável. Comprarei em nome da nossa relação. Ah. E comprar eu vou. Aí está ele. Vou comprar, vou comprar. Comprarei em nome da nossa relação. Acredito que tenha sido bom negócio. Vamos testar aqui. Só vou fazer mais essa área só pra... Eu só tô fazendo um teste, galera. Só pra prolongar um pouco essa gameplay. Desses inimigos. Vai daí, bichão. Escolha uma habilidade. O que é isso? É tipo jogos mortais, né? Escolha uma habilidade.
Ah, cadê os inimigos? Cadê os inimigos? Sai fora, bicho. Ei. Escolha uma habilidade. Pronto. Área 2 concluída. Ah. Vamos sair do jogo. Fique à vontade para examinar as mercadorias. Vamos aumentar o poder da minha arma. Essa modificação pode ser feita num instante. Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Galera, foi bom. Depois com o tempo eu vou trazer talvez o modo mercenário. Vamos fazer um teste. É, isso aqui é da hora, cara. Modo mercenário, jogar fácil, selecionada. Conforme eu vou avançando, né? Então é isso aí, galera. Peço para todos que tiverem aí deixarem o like, não vai custar nada. Participem da comunidade do Discord. A gente, deixa eu ver. A gente então hoje finalizou as Sombras da Rosa. Peço mais uma vez deixar o like, não vai custar nada. Participem da comunidade do Discord. E é isso aí, galera. Como prometido, a gente na próxima parte a gente se vê durante os eventos do Resident Evil Wrecking. Então é isso aí. Peço mais vocês deixarem o like, não vai custar nada. Participem da comunidade do Discord. E é isso aí, galera. Valeu. Foi uma boa campanha até aqui, durante toda a campanha do Resident Evil Village. E a gente se vê na próxima parte agora com a continuação do Resident Evil Wrecking, beleza? Talvez é isso aí que eu vou trazer pro canal. O pessoal que estiver pela Twitch, não se esqueçam, participem da comunidade do Discord. Então, pessoal, tá tudo de coisa. Meu canal principal, Ronaldo Carlos Televisão Gameplay, pessoal que estiver vendo pela Twitch. E a gente se vê na próxima parte de Resident Evil, a continuação, beleza? Então é isso aí, galera. Um forte abraço, valeu. Vou nessa, fui.